Olá, pessoal. Mais um episódio, desta vez com o grande especialista Gustavo Zimmermann, especialista em DevOps. Olá, Gustavo. Tudo bem, Guilherme? Como é que tá? Tudo ótimo, meu amigo? Vamos lá, Gustavo, só para a gente estar começando, conta um pouco quem é o Gustavo, o que que você faz, o que que você trabalha. Vamos contar um pouco da sua história para quem está do outro lado não te conhece. Tá bem. Bom, meu nome é Gustavo Zimmermann, eu trabalho há bastante tempo aí na área de tecnologia da informação e esses últimos anos eu tenho trabalhado muito com essa área de monitoramento e soluções de uma maneira geral e também participado bastante de comunidades. E uma das coisas que aconteceram comigo recentemente foi receber o prêmio de MVP em Cloud MVP? Data Center, exatamente. Então, foi realmente uma honra muito grande. E hoje eu também faço parte do time de apoio na parte de ferramentas de desenvolvimento da Microsoft. Só para explicar, né? Funcionário da Microsoft não pode ser MVP, mas como eu sou vendor, né? Então isso não existe nenhuma limitação, eu posso continuar mantendo esses dois privilégios, digamos assim, né? Porque ser MVP, eu até diria que É um em grande certos privilégio. casos é um tremendo privilégio, né? E também poder conviver dentro do ambiente Microsoft é realmente um sonho realizado para mim, tem sido muito interessante, muito importante, eu estou muito feliz, né, com todas essas funções que tem realizado lá. E eu, Gustavo, só para o pessoal entender, como você hoje trabalha hoje apoiando o time de desenvolvimento, como você foi parar, conta um pouco, um cara de infra que veio parar na parte de desenvolvimento, conta um pouco essa história para a gente conhecer Tá. um pouco. Guilherme, na realidade eu comecei a trabalhar com desenvolvimento fazem mais ou menos uns 4 ou 5 anos, né? E foi justamente na época que eu vim trabalhar na Dell. Eu até então sempre trabalhei com ferramentas de gerenciamento de uma maneira geral, gerenciamento e monitoramento, como por exemplo o Microsoft Operations Manager, o System Management, desculpa, o SSM, né, o System Center Configurations Manager, Também. né, e antes dele o SMS, né, que você veja que já mudou tanto, né, os nomes que Igual você eu tem nem me lembro. das Agora, antigas, desde o Mon. então, exatamente, o MON eu ainda lembrei, agora SMS era System Management Server, eu acho que era esse o nome, né, exatamente. Esse. E E acabou que a, os nomes mudaram tudo, era tudo esses. Eu peguei um pouco do Mon 2005, mas foi um projeto assim, migração, mas eu passei longe, ainda bem. uhum. Não, realmente foi uma situação onde a gente teve aí uma mudança bastante grande. Imagina que eu comecei a trabalhar com SMS 1.2 e o MON 2000. Isso já é um período que era quase um milagre, na realidade, a gente fazer gerenciamento nessa época. Hoje em dia, com todas as ferramentas que a gente tem, o que eu ainda percebo que vem desde essa época é a falta de conhecimento e especialização necessária para conseguir fazer esses produtos funcionarem. Isso é Ô, uma das Gustavo, coisas. eu Oi. acho interessante. Conta um pouco mais sobre isso. Eu acho interessante, pertinente a nosso bate-papo, né? Conta um pouco mais dessa dificuldade, profissional de TI levar a parte de infraestrutura com o desenvolvimento, né? Que é o conhecido como DevOps. Vamos falar mais um Uhum. pouco sobre isso. Tá. Bom, na realidade, como eu comentei, fazem uns 4 ou 5 anos, na verdade, desde 2009 já faz mais, então agora já vai fazer 7 anos, né, que eu comecei a trabalhar na Dell, e aí eu precisei começar a desenvolver em C Sharp, porque na realidade era um ambiente muito grande, então a gente tinha que desenvolver script, tinha que desenvolver muitas vezes algum serviço que fosse automatizar algum processo, então aí foi realmente um período onde eu mais trabalhei com desenvolvimento desde então. Mas antes disso, eu já percebia que muita gente não se dava o trabalho, por exemplo, de olhar log dos servidores, de olhar os logs da própria solução, do SMS, do MON, para conseguir entender o que está acontecendo. Então, por exemplo, desenvolver um Management Pack hoje para o Operations Manager, que é uma ferramenta extremamente importante para a gente fazer todo o monitoramento, realmente simples, só que tu precisa conhecer XML. Então, poxa, exatamente. Então, esse conhecimento, até brinco, né? Tem pessoal que é alérgico a código, né? Na realidade, a gente Tinha tem centenas de pessoas falam em código. o pessoal vai abrir o Visual Studio e se apavora, né? Então, não dá para ser assim. Na realidade, a gente hoje tem um ambiente que a gente necessita, né, de profissionais que estejam prontos e habilitados a desenvolver essa solução de infraestrutura como código. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em DevOps, onde tu parte
primeiro, de algo que não é tão comum assim para o dia a dia de um profissional de TI, que é versionamento de código, ou versionamento de qualquer arquivo. Né? Ou seja, tu conseguir manter versões anteriores de um código e verificar como é que está o desenvolvimento de uma determinada aplicação desde o princípio. Então, quer dizer, esse é o primeiro passo, é um primeiro exercício que, para nós profissionais de TI, provavelmente a gente nunca viu isso acontecendo. Agora, para quem é da área de desenvolvimento, isso é uma coisa bastante comum, bastante normal, então realmente a gente tem aí uma quebra de paradigma importante. Depois a gente fala de build, por exemplo, que é justamente a possibilidade de tu transformar aquele código num binário, e aí tu já tem testes que são realizados nesse momento para verificar se foi feito, se todo o código está funcionando corretamente. A gente tem, por exemplo, a parte de controle de qualidade, verificar se o código foi desenvolvido realmente, se não foi alguém que veio lá na internet e fez um copy-paste de um código pronto, né, para ver se está funcionando. Então, quer dizer, tudo isso hoje chega no final, onde tu tem lá o release, né, depois testes funcionais, e aí parte para a questão de monitoramento e produção mesmo dessa aplicação. Então, a gente tem... Ô, Gustavo, quando você fala disso, né, suponho eu não sou um profissional de TI, eu quero conhecer um pouco mais da minha aplicação, o código dela, saber se tem algum erro, todas nessas camadas que você está comentando. Então, quais ferramentas que eu posso trabalhar para me ajudar sem eu ter conhecimento de desenvolvimento? Bom, acho que a primeira coisa importante é a gente conhecer um pouco sobre o Azure, né, de uma maneira geral. Então, por exemplo, se tu vai para a nuvem e aí tu tem esse contato inicial, tu vai ver que tem, por exemplo, ferramentas como o PowerShell, né? Na verdade, o PowerShell ele serve para tudo hoje em dia, né? A gente tem PowerShell para o Windows Server, a gente tem PowerShell para o System Center, a gente tem PowerShell para Exchange, para Office 365, exatamente. Então, quer dizer, o PowerShell eu diria que é a porta de entrada hoje para o profissional de TI começar a trabalhar com um pouco de infraestrutura como código, né? Então... É interessante falar que o PowerShell, ele foi anunciado recente que ele é aberto e está disponível no GitHub. Então, e mais do que isso, ele roda em Linux agora também. Isso roda Linux, Mac, exatamente. se não me engano. E eu acho que um grande ponto disso, Guilherme, é o seguinte: a gente hoje pode desenvolver um script que vai executar tanto no Windows como no Linux, porque tem muita gente que fica meio... as primeiras críticas que eu ouvi em relação a essa abertura do código e rodar em Linux foi que, poxa, a gente já tem o Bash, que é extremamente flexível, fácil de fazer. Quer dizer, o PowerShell, ele tem ali a origem dele, ele tem uma ideia de rodar realmente algo parecido com o Bash, porque a gente tinha lá o command prompt antes de ter o PowerShell, onde tu não conseguia executar quase nada, e no Bash tu conseguia fazer numa linha e resolvia tudo, né? E no PowerShell, a ideia do PowerShell foi justamente isso, criar um ambiente onde a gente consiga criar scripts que vão automatizar processos dentro dos nossos ambientes, né? Então, a ideia é justamente a gente conseguir não concorrer com... Não existe a menor chance da Microsoft acabar com o Bash. Muito pelo contrário, o Bash hoje está dentro do Windows 10, né, que é algo... Que é uma grande novidade aí na última build, se eu não me engano. Exatamente. O pedido de aniversário já vem já nativo, sem precisar estar com o Technical Preview nem nada do tipo. Né? Exatamente, ele ainda é beta, né? Ele está disponível no Windows 10, tu vai instalar o Linux Subsystem, tá? É uma se tu for lá no adicionar e remover programas, né? Na verdade, programas e características, né? Que isso, adicionar e remover programas é algo antigo. E aí tu tem lá a opção de componentes do Windows e tu pode escolher lá um que é justamente o Windows Linux Subsystem, né? Então, o subsistema de Linux. E isso já te permite, então, instalar o Bash no Windows 10 e executar como se fosse... Não é uma máquina virtual, não é nada disso, é um ambiente Linux dentro do Windows 10. E isso é um grande passo, por isso que a gente fala Microsoft de 10 anos atrás, isso é uma evolução total. E esse ponto interessante, a gente fala assim, utiliza PowerShell, muita gente tem um preconceito do VB Script, porque o VB Script era muito complexo, né? Tinha lá o command prompt também, não conseguia fazer muito script. E acaba que um profissional de Bash ele não quer se adequar a trabalhar com PowerShell porque ele assimila as tecnologias antigas, que é o VBScript, o Command Prompt, e não consegue fazer o script efetivo e simples de fazer. Então o PowerShell é maravilhoso. Eu tinha muita dificuldade de usar o VBScript. O PowerShell hoje, sim, eu consigo fazer bastante coisa e sem você precisar saber tanto. Então é muito simples. Hoje a linguagem de programação do PowerShell é muito simples, assim como o Bash. E isso é uma
quebra uma barreira para o profissional de TI a começar a trabalhar com PowerShell. E eu até vou te dizer uma coisa, Guilherme. O PowerShell, ele é muito parecido em algumas estruturas com o C Sharp, por exemplo. Então, tu consegue, por exemplo, fazer instanciar objetos, esse tipo de coisa. E aí, para sair do PowerShell, para, de repente, fazer um desenvolvimento de alguma coisa um pouquinho mais avançada no C Sharp, é uma questão de fazer um treinamento básico. Hoje a gente tem MVA que está disponível gratuitamente dentro do site lá da Microsoft, mva.microsoft.com. Então, a gente tem lá vários treinamentos, várias ferramentas que podem permitir para o profissional de TI conhecer um pouco mais desse ambiente de programação, até mesmo treinamentos mais introdutórios, né, que ajudam a gente a desenvolver esse skill de programação. Isso é algo extremamente importante. Se você, por exemplo, é hoje um estudante na área de ciência da computação ou sistemas de informação, praticamente é quase um pecado a gente não incentivar esse estudante que comece a trabalhar com código, desenvolver app, a desenvolver ferramentas, porque isso que vai habilitar. Poxa, é importante o conhecimento de rede? Sem dúvida, a gente precisa conhecer Firewall, precisa conhecer o que faz um switch, mas cada vez mais a gente está vendo que rede baseada em rede como software, né? Então tudo ninguém está voltando para as a service, tudo hoje exatamente. Tem volta, o futuro vai ser este. Eu diria até que as a service, mas principalmente as a software. Então, quer dizer, eu me lembro quando a Microsoft lançou no Windows NT 4.0, já existia a possibilidade de tu criar um volume que tivesse RAID 5, por exemplo, via software. E naquela época era algo que a gente poderia dizer, poxa, por que eu vou usar isso se eu tenho tudo fornecido por hardware? É muito mais confiável, muito mais rápido e, enfim, ainda tem o suporte da fabricante. Hoje a gente vê, por exemplo, storage spaces no Windows 2012, R2, né, principalmente, realmente uma realidade que mudou completamente. E a gente vê, por exemplo, toda essa camada de nuvem que a gente trabalha com máquinas virtuais, com storages baseados em software, tudo isso é possível justamente pela evolução do software. Então, conhecer os preceitos básicos de computação, de redes, de storage, e de memória, enfim, tudo isso faz parte do processo. É um skill básico, mas saber fazer um código, saber interpretar um código, usar o Visual Studio para algumas funções é fundamental. Né? Fundamental. Eu lembro muito bem de quando tinha fazer o RAID via software, né, via Windows, eu mesmo não fazia, quase ninguém fazia, porque era assim, você tinha limitação do sistema operacional. Hoje, com o Storage Space, pode fazer até mesmo, você pode fazer as configurações, a Dell, por exemplo, já vende o sistema profissional com Windows e com Storage Space. Então, até mesmo o fabricante já está vindo utilizando Storage Space, que é storage como serviço. Isso vai ser o futuro, com certeza. Eu diria que é o presente até, não é nem o futuro. Na realidade, a gente vê... A Microsoft, ela sabe quais são os principais componentes do Windows que estão em uso. Storage Space, sem sombra de dúvida, é um desses componentes. Eu não tenho a menor dúvida que hoje, por exemplo, a gente vai criar um cluster de máquinas virtuais, normalmente o pessoal já baseia isso em cima de storage space. E a performance é muito maior em SMB. Exatamente, o SMB 3.0, né? Então a gente consegue ter performance até semelhante com aquela performance que se teria numa rede dentro de Windows Server, se fosse, por exemplo, um hardware de storage de uma maneira geral. Então, realmente uma ferramenta hoje, software as a service, é algo que na verdade, as a software de uma maneira geral, então tudo software defined, né? Então software defined network, software defined storage, tudo isso hoje é uma realidade que acontece, por isso é tão importante conhecer um pouco mais de programação, porque, por exemplo, mesmo para ferramentas de nuvem, hoje a nuvem da Microsoft, a nuvem da Amazon, todas elas são baseadas em JSON, né? Então quer dizer, tu conhecer, e JSON ele tem toda uma sintaxe extremamente simples, ele é um arquivo muito fácil de ser interpretado, então ele tem lá normalmente variáveis. Praticamente. Oi? É bem parecido com o XML. Na verdade, o XML também é um arquivo um pouco mais fácil de interpretar, mas ele tem todas as questões de marcação e hierarquias. O JSON ele é um arquivo mais simples de a gente conseguir enxergar, porque ele é um conjunto de valores, né, que na verdade é uma chave, tu tem lá um parâmetro e um valor, então é muito fácil de interpretar. O interessante é que o Azure, principalmente agora na nova versão, que é o Azure Resource Manager, o ARM,
Se você não tiver conhecimento de programação, você não consegue fazer muita coisa, não. Nem mesmo PowerShell, é JSON, via ARM, você criar... Se você não tiver um pouco de conhecimento, você não vai conseguir fazer daqui a você vai conseguir fazer quase nada mais no Azure, porque todos os recursos hoje estão sendo baseados em JSON e ARM. Sim. Eu até diria o seguinte, Guilherme, dentro do Azure tu consegue sim fazer algumas coisas com PowerShell, principalmente. PowerShell é o substituto com tudo que tu precisar fazer de um pouco mais avançado que não consegue fazer na console, tu consegue fazer com PowerShell. Agora, o segredo é conhecer um pouco sobre JSON, né? Um pouco como é que funciona a estrutura. Sabe uma coisa interessante? Toda vez que tu cria um recurso hoje dentro do Azure Resource Manager, né, o ARM seria justamente isso, que é o novo portal, a nova abordagem de funcionamento, nova abordagem, né? Antes a Microsoft era baseado em Service Manager, né? Chamava de ASM, e agora a gente tem o ARM, Azure Resource Manager. Então, toda vez que tu cria um recurso dentro do ARM, no portal novo do Azure, ele já gera no final a possibilidade de exportar o arquivo JSON criado. Sim. E então tu consegue, por exemplo, exatamente, tu consegue replicar isso muito facilmente. Então, poxa, preciso criar de novo uma máquina virtual, preciso criar de novo, sei lá, um storage, ou preciso criar de novo um web app, né? Como? Você não vai, por exemplo, tem um website, tem uma máquina virtual, você cria um recurso e exporta ele todo, não é individual, só a máquina virtual. Esse recurso ficou muito bom mesmo. Sim, sim, exatamente. Então, essa é realmente uma das grandes questões importantes. E aí, quando a gente trabalha justamente com esse tipo de template, quando a gente está falando aqui de um ciclo de DevOps, esse template entra como um dos requisitos. Então, por exemplo, eu vou lá provisionar uma máquina virtual, um web app, algum recurso necessário para rodar sei lá, a minha aplicação que eu estou desenvolvendo, isso já entra como parte integrante do processo de deployment. E na hora que eu vou, por exemplo, colocar aquele código no ar, aquele novo serviço, eu já coloco dentro da esteira de DevOps todo o provisionamento de recursos necessários, seja na nuvem pública ou privada, ou mesmo dentro de, sei lá, vai criar uma máquina virtual, aí através de algum script, ou sei lá, via PowerShell, via Puppet, Chef, e aí depende do que vai ser utilizado, e já faço o deployment desse ambiente e depois eu jogo a aplicação em cima. Então, dessa forma, eu estou justamente integrando o quê? Primeiro fazendo provisionamento de código, né? Ou seja, na verdade, estou fazendo todo o desenvolvimento da minha aplicação, estou fazendo provisionamento de infraestrutura como código, né? Esse é um ponto muito importante, e depois eu estou... Já tem agora na Microsoft. Sim, sim, exatamente. Então, eu estou fazendo justamente isso, e aí eu estou depois, uma vez que essa aplicação entra em produção, eu já tenho também todas as questões de monitoramento importante, porque uma das coisas que eu lembro quando eu trabalhava com monitoramento, e era uma dor muito grande, era conseguir fazer com que, desde o princípio de desenvolvimento de uma aplicação, que a gente já tivesse o planejamento de como que a gente vai monitorar essa aplicação, quais são os pontos de coleta, o que eu preciso olhar, poxa, será que essa aplicação tem um banco de dados que eu preciso monitorar? Dentro dela, quais são os eventos principais que vão ser logados dentro de um arquivo de log, ou dentro do Event Viewer do servidor, ou dentro, sei lá, do syslog, do Linux. Então, tudo isso a gente já precisa determinar durante o processo de desenvolvimento, para que quando chegue no final, a gente tenha como fazer um monitoramento disso e garantir que ela vai estar performando. E tem toda a questão de performance, mas tem também a questão de ter certeza que ela vai estar disponível, né, todo o tempo que for necessário. Ô, Gustavo, conta mais um pouco. O DevOps, ele veio para auxiliar tanto a área de operação como desenvolvimento. Conta um pouco mais sobre isso, o que o DevOps pode agregar na nossa organização, no nosso negócio. Uhum. A grande questão do DevOps, onde que começou o DevOps? Na verdade, começou dentro das startups, né? A gente, quando começa a analisar, não foram as grandes empresas. Talvez tenha tido alguma grande empresa que também já esteja 100% compliance. São poucas, né? E a gente sabe que isso é uma mudança cultural muito forte. Mas o que acontece? Hoje, como é que as empresas garantem a continuidade do processo, né, das aplicações de negócios, a aplicação crítica? Através de ITIL. Só que ITIL acaba engessando muito todo o ambiente. Pensa todo o seguinte, o processo não começa lá de cima e acaba desenrolando todo o andar da história, né? Sim, sim. Então, quer dizer, tu tem todo... importantíssimo a gente ter processos de ITIL, processos de governança, são fundamentais para garantir que realmente a gente vai ter um ambiente estável
e que isso vai permitir, então, que a aplicação esteja disponível durante todo o momento que é necessário. Mas isso vem com o custo de lentidão, né? Então, às vezes, para provisionar um recurso, tem que passar por tanta aprovação, quando precisa fazer uma pequena mudança, tem que passar por tantas questões, né? Tantas aprovações e processos lentos, que isso acaba também deixando tudo lento de uma maneira geral. Então, o que acontece? Quando a gente começa a falar de DevOps, a ideia é que a gente consiga fazer uma entrega garantindo a disponibilidade, só que com muito mais velocidade. Então, aí justamente por que envolve o pessoal de desenvolvimento e operações? Para que já exista essa sinergia desde o início. Ao invés do, por exemplo, o pessoal lá de desenvolvimento simplesmente desenvolver um código, né, e aí, vamos agora desenvolver uma nova aplicação, aí entregamos a aplicação, eles vão lá comemorar, enquanto o pessoal lá de operações está com todo o sistema parado, está tudo quebrado, né? Então, quer dizer, parada, precisa de recurso, precisa comprar exatamente. memória, comprar disco. E aí não tem nada desprovisionado. Então, quer dizer, aí tu já tem uma grande questão, porque não é mais o problema de operações, não é mais o problema de desenvolvimento, é um problema dos dois, né? Eles estão trabalhando juntos desde o princípio, e isso faz toda a diferença, essa questão de ter esses times interagindo juntos. Então, o DevOps, você está dizendo, Gustavo, que eu vou montar um círculo amigável, porque hoje não acontece muito entre o desenvolvedor e o cara de infra. Então, uma metodologia que vai unir essas duas pessoas e trabalhar em prol do mesmo objetivo? Deveria ter sido sempre assim, né? A gente, quando pensa, né, Guilherme, que na realidade existe uma rixa entre desenvolvedor e pessoal de IT e operações. Isso é uma coisa quase, a gente for parar para pensar bem, assim, racionalmente, é inaceitável, né? Claro. É a mesma coisa que a gente, poxa, como é que um depende do outro para a coisa funcionar? Como é que a gente vai ter uma rixa, né? Como é que a gente vai dizer, poxa, o desenvolvedor... lógico que a gente tem aquela coisa, por exemplo, o desenvolvedor que vem e diz, não, a minha máquina funciona. Isso não é mais argumento, não é mais desculpa aceitável hoje em dia. Que é bola de neve. O desenvolvedor precisa de memória. Aí o cara, eu já coloquei memória, mas não é memória, é o código. Então, isso acaba virando que é bola de neve e a gente vê muito, muito isso no dia a dia. É interessante você comentando que tinha que existir essa sinergia desde o início, porque todos estão no mesmo barco. Então, tem que unir para trabalhar, juntar as forças para trabalhar junto. E nunca foi desse jeito. E começa lá desde o início, que é provisionar a aplicação junto com a equipe de operações e o desenvolvimento, e entregar também todo esse ciclo completo. É o que não acontece no dia de hoje. Então, o DevOps, Gustavo, vem exatamente para ajudar nesse quesito? Sim, a ideia é a gente conseguir ajudar, primeiro, a integração, porque, como eu falei, é uma mudança cultural. Então, a gente vai ter aí um envolvimento entre pessoal de operações e pessoal de desenvolvimento, que na verdade, tu tem até que redesenhar os times. Na Microsoft, a Microsoft tem um case publicado de como que a Microsoft começou a DevOps. Ela pegava desenvolvedores, pegava o pessoal de operações e colocava um engenheiro junto, para justamente permitir esse fluxo de informações. Porque realmente, se tu simplesmente colocar todo mundo na mesma sala, isso não vai resolver os problemas, né? A gente precisa realmente ter alguém pensando de uma maneira sistêmica, né? Onde que estão os pontos principais que precisam estar integrados e principalmente fazer com que as duas pessoas trabalhem juntos, o desenvolvedor e o pessoal de operações. Então esse é o ponto inicial. Para a gente conseguir implantar DevOps com qualidade, a gente precisa fazer uma mudança cultural dentro das organizações. Isso é fundamental, né? Não adianta aquela cultura da culpa, de querer fazer o pós-mortem, de querer parar tudo e primeiro descobrir quem é o culpado para depois realmente ir atrás da solução, não. A ideia é que a gente tenha muito mais um ambiente onde eu vou ter ideias fluindo, vou ter realmente colaboração, e vou ter também muita gente trabalhando junto, né? Não um tentando culpar o outro, um jogando a culpa para cima do outro. Esse é um ponto muito importante. E aí depois é que entra realmente ferramentas. Mas quando a gente está falando justamente de conhecimento técnico, aí justamente vem todo esse conhecimento necessário de como que a gente vai fazer a infraestrutura como código, como que a gente vai implementar, por exemplo, uma rede como software, como é que a gente vai implementar a storage como software, tudo isso entra nessa segunda etapa. O primeiro ponto é realmente uma mudança cultural. Uma mudança cultural, uma mudança de mindset, tanto do cara desenvolvedor, da organização e o cara também de operação. Sim, e mais do que isso, também a gente precisa definir muito bem os processos, porque DevOps, se tu não planejar muito bem, se tu tem um problema lá no início do ciclo, tu só vai fazer com que o problema chegue mais rápido em produção, né?
Então, não adianta nada, a gente precisa pensar muito bem, né, para evitar que esse tipo de situação aconteça, de a gente simplesmente fazer com que o problema ande muito mais rápido até a produção. Isso, eu até acredito você dizer nisso, Gustavo, como você comentou, né? Por isso, com certeza que foi de origem, né, de startup, porque precisa fazer uma entrega rápida. Então, Sim. se não começou isso com empresas tradicionais, porque empresas tradicionais às vezes são muito engessadas em processo, ciclo de inovação, startup já tem aquele boom, chegou, tem que publicar, por isso esse processo com certeza nasceu de startup pela entrega que e ele é menos burocrático que um processo de IT, né, como a gente comentou. Uhum, exatamente. Então é justamente aí que está o segredo, né, de a gente conseguir ter um processo de DevOps bem elencado, é conseguir fazer essa mudança cultural, definir muito bem os processos e depois implementar isso realmente na prática. Gustavo, quais são as ferramentas que hoje a Microsoft oferece para trabalhar com DevOps? Bom, quando a gente fala de ferramental, aí a gente tem toda uma questão, por exemplo, a gente tem hoje o Visual Studio, que é uma ferramenta fundamental para quem quer fazer todo o processo de DevOps, porque o Visual Studio ele permite o desenvolvimento, de testes avançados, testes unitários, testes funcionais, e ele também fornece o Team Foundation Server, o TFS, né? Então, se eu quiser usar o Visual Studio, eu tenho que comprar? Ou como que eu faço? Bom, a gente tem hoje, a Microsoft tem uma oferta muito interessante para quem está querendo começar a desenvolver, tá? Então, por exemplo, para empresas que já estão estabelecidas, realmente tu vai precisar adquirir licenças. Sim. Mas, por exemplo, quem quer estudar, quem quer, sei lá, desenvolver o primeiro app, né, sem fins lucrativos, digamos assim, tu pode utilizar o Visual Studio Community. Só acessar lá www.visualstudio.com e tem lá a versão Community, que ele é um Visual Studio praticamente completo, com todas as características necessárias para conhecer. Ele não vai ter a parte de testes avançado, mas ele vai permitir que a gente já consiga desenvolver alguns códigos ou coisas assim, tá? Então, esse é realmente uma das primeiras ferramentas. A gente consegue, por exemplo, conectar nossos recursos de nuvem, fazer a implementação de arquivos com templates JSON, por exemplo. Então, tudo isso a gente já consegue utilizar com o Visual Studio Community. E uma outra ferramenta importante, que aí eu tinha falado, né, sobre essa questão de gestão de código, né, fazer com que tenha toda essa automatização, é o TFS on-premises, ou então tem também... O TFS é o que mesmo? Ele é uma ferramenta de gestão de código, onde eu vou fazer o versionamento e ali eu vou fazer também o build, o teste, o release da minha aplicação. Tá? Então essa é uma ferramenta fundamental. Isso, onde ela é a minha esteira. Porque imagina a DevOps como uma esteira. Eu vou fazer com que o código saia lá da máquina do desenvolvedor, vá para uma ferramenta que vai fazer o build, vai fazer o teste e depois o release dela. Ela tem on-premises e tem também o Visual Studio Team Service, que a gente pode criar uma conta na nuvem e já passar a utilizar. Eu até recomendo que essa é a ferramenta ideal hoje para quem está começando. Qualquer empresa, não diria que nem está começando, quem já está também estabelecido no mercado e quer ter uma ferramenta de processamento de código, de versionamento de código bem consistente, bem fácil de ser utilizado, é realmente o VSTS, o Visual Studio Team Services. É interessante você dizendo o TFS, né, só abrindo um parênteses, o Operation Man que a gente comentou de monitoramento, né, ele é integrado com o TFS, então, se você tem um erro no sistema, na aplicação, você consegue atribuir um código, um ticket, no seu próprio TFS, então, pela própria consta TFS, o desenvolvedor consegue acompanhar, então, isso já é uma junção, né, do cara de IT Pro e também o cara de desenvolvedor. Sim, exatamente. E, bom, essas são algumas ferramentas muito interessantes, né, o TFS, então, é uma ferramenta que eu sugiro fortemente quem está querendo trabalhar com DevOps, conhecer ela um pouco mais, né, existem outras ferramentas no mercado também, mas esse é o tipo de ferramental que... É o básico. Geral, exatamente, de uma maneira geral é necessário conhecer. Pessoal, só comentando, antigamente eu tinha que usar o Visual Studio Professional, pesado, instalar N coisas. Simplesmente eu uso bastante o Visual Studio para quê? Para fazer customização de Minispec, como a gente comentou, do SCON, né? Então, com isso, hoje, eu tenho a versão Community, eu consigo muito bem selar um pack, modificar algum Minispec, só usando o Community é muito leve, não é tão pesado como
A versão em tudo que eu consigo. Hoje, eu mesmo, profissional de TI, eu consigo fazer quase todas as coisas pelo sem precisar nenhuma licença. Isso é muito interessante. Sim. E um ponto interessante também é trabalhar com o Visual Studio Dev Essentials, né? Que é, na verdade, um conjunto de ferramentas que a Microsoft, esse é um recurso mais para É um estudante recurso até. gratuito? Exatamente. Gratuito, 100% gratuito. Tu vai lá, tu se inscreve em visualstudio.com ou procura no Google, né, o Visual Studio Dev Essentials, tá? Esse é o nome em inglês. Eu vou Mas ele deixar vai... esses links depois, pessoal. Quem Isso. depois quiser baixar essas ferramentas. Aí deixa o link, né? E aí essa é uma ferramenta que ele tem, por exemplo, só para dar uma ideia do que ela oferece. Ela tem lá o link direto para baixar o Visual Studio Community. Ela tem $25 de Azure por mês durante um ano. Esse Não é é um bastante benefício. coisa. Esse é um benefício extremamente legal porque tu consegue já criar máquinas virtuais. Ele paga por hora, né? Então a gente tem como fazer várias coisas bem interessantes com o Azure. É uma das formas de utilizar o Azure durante 12 meses para aprender, para estudar e, enfim, né, nesse é o momento também de utilizar essa ferramenta que vai nos ajudar muito a desenvolver essas nossas habilidades com DevOps. Excelente. E sem Sim, nenhum custo, né? não tem nenhum custo. E tem vários outros benefícios. Tu consegue baixar uma versão do Windows Server, tu consegue, por exemplo, tem treinamentos lá, acesso ao Pluralsight, que é o maior portal de treinamentos hoje existente no mundo. Tem também o Intellect, que é um portal de treinamentos mais especializado. Então, assim, tem ferramentas fantásticas lá, sugiro para quem está começando a desenvolver, está querendo aprender um pouco mais sobre DevOps. Visual Studio Dev Essentials é uma oferta, principalmente para estudantes, né, e pessoas que estão querendo, profissionais de TI que estão querendo fazer essa migração, né, para um ambiente mais de infraestrutura como código. Ela fornece todos os subsídios necessários para a gente começar. Excelente, Gustavo. Ô, Gustavo, se fosse Legal? para dar uma única dica para hoje os profissionais de TI que quer começar a utilizar DevOps, qual que é a única, a primeira dica que você daria? A primeira dica, poxa, assim, dar uma dica matadora é difícil, mas eu sugeriria que tivesse uma boa conversa com o pessoal de desenvolvimento, né? Tenha mais curiosidade de estudar, né? Então, como é que as coisas são feitas, como é que acontece todo o processo de desenvolvimento da empresa e comece também a entender um pouco mais, sabe? Não tenha medo de código, esse é um ponto fundamental. Eu acho que um dos grandes problemas hoje, quando a gente pensa em DevOps, é que a gente não tem hoje pessoas com conhecimento suficiente daquela aplicação que está sendo desenvolvido e não tem pessoas com conhecimento suficiente de infraestrutura do outro lado. Então, por isso que é importante que se o pessoal, tanto o desenvolvedor como a pessoa de infraestrutura, ela quiser se envolver com DevOps, ela tem que começar a buscar essa sinergia. Essa verticalidade, ou seja, conseguir falar com vários times, ou seja, aquele time de sustentação, o time de teste, conseguir conversar com essas pessoas é fundamental, e aí tu vai se tornar uma pessoa realmente referência quando se trata de DevOps. Excelente. Então, só para a gente encerrar esse bate-papo, Gustavo, deixa só uma dica para quem está começando na área, quer se aprofundar em DevOps, qual dica você daria? Estudar, né? Essa é a principal dica. A gente tem hoje... Desenvolvimento, o cara perdeu o medo de código, começar a desenvolver? Eu até não diria que precisa começar a desenvolver, mas pelo menos conseguir fazer um script PowerShell, esse é um ponto fundamental, entender um pouco mais como que funcionam as aplicações dentro da empresa, né, quais são os requisitos necessários e principalmente estudar. Só tem uma coisa que não pode nos levar tudo na vida, agora o que a gente estudou não nos leva. Ninguém traz da gente. Exatamente. Então, esse é a principal dica que eu deixo para quem está querendo começar. Sabe, tem curiosidade, tenha vontade de estudar e vá, né, realmente atrás dessas informações, dessa integração com os times de desenvolvimento. Acho que é a principal dica que eu poderia deixar mesmo. Acho interessante, até uma frase que eu li, foi um post que você tinha colocado no seu blog, né, que foi até o Barack Obama que disse, que ele comenta, a ciência da computação hoje não é mais opcional, ela é um skill básico. Sim. Exatamente. A gente está justamente virando aquela curva onde a gente tinha antes somente determinados conhecimentos cada vez mais específicos, né? Hoje, óbvio que a gente vai precisar ainda de pessoas ainda específicas, mas ter generalistas é muito interessante, ou seja, conhecer um pouquinho de cada tecnologia, como fazer cada uma daquelas funções, né? Isso é um ponto que está sendo muito valorizado hoje também.
E, pessoal, só complementando a dica do Gustavo, né? E comecem agora, porque cada vez mais está tendo mais soluções, mais coisas para você estudar, e quanto mais rápido você começar a estudar, mais rápido você vai estar se alavancando na sua carreira e no seu desenvolvimento. Sabe que uma das coisas interessantes que é sempre bom estudar um pouco de história, né? Na Inglaterra, se vocês forem pensar bem, na época da Margaret Thatcher, uma das grandes brigas que ela comprou foi justamente acabar com as minas de carvão. Imagina que se tu chegasse lá em 1940, 1950 e dissesse para um trabalhador, para um mineiro, que ele não teria emprego daqui a 10, 20 anos, ele ia rir da cara, né? Ou seja, ele estava lá trabalhando na fonte energética, que fornecia energia para todo o Reino Unido naquela época. Imagina que ele chegou um momento em que um dia o cara tinha emprego, no outro dia não tinha. E foi assim, de um dia para o outro. Hoje, a gente está justamente passando por uma mudança muito importante, onde eu diria que daqui a pouco alguns profissionais, eles vão... Algumas áreas vão estar extintas. Algumas áreas vão estar extintas, e isso não vai demorar a acontecer. A gente está já passando justamente... Nos Estados Unidos, isso já está acontecendo muito fortemente. Aqui no Brasil, a gente ainda tem muita carência de mão de obra especializada, mas Sim. Eu não duvido que esse conhecimento somente específico de rede, somente específico de infraestrutura, ele vai começar a ser menos relevante daqui a algum tempo. Um fato que aconteceu recente, né, uma das maiores empresas que fornece serviço de rede, né, que no caso é a Cisco, eles mandaram uma quantidade enorme de profissionais que trabalham com rede, porque ela quer remodelar o negócio dela. Então, o profissional que só trabalha com rede hoje, se ele não especializar em, como a gente comentou, de código casa service, software defined network, ele vai ficar para trás. Sim. Isso vale para todos. Vale para todos, sem dúvida. É fundamental hoje a gente começar a desenvolver as nossas aplicações e pensar como que a gente pode estender os nossos skills com código, com software. Isso assim, é a principal dica, ou seja, vá atrás, seja curioso, né, não tenha medo de... Né, não seja alérgico a código. Isso vai ser necessário. Excelente. Isso assim, é o que eu vejo muito dos profissionais. Eles falam de código que eles criam uma dificuldade, é o que você falou, assim, é a maior dica mesmo, quem está começando, é não tenha medo. Arrisque, comece, nem que seja um Hello World para começar. Sim. E eu até vou te dizer, o primeiro código sempre vai ser difícil de ser desenvolvido. Não adianta. É um mundo completamente novo. Mas quanto mais a gente mexe... É um músculo. Só tende a melhorar. E a gente só vai aprender fazendo. Isso é um ponto importante também. Lógico que seria muito bom estudar lá estrutura de dados, né? Voltar lá para a ciência de computação, realmente começar a fazer todas aquelas cadeiras de novo. Mas hoje a gente tem tanta coisa, tanta ferramenta que permite que a gente tenha uma imersão, né? Uma imersão rápida dentro desse mundo de desenvolvimento que, pessoal, não tem justificativa. A gente realmente tem ferramenta para... Eu me lembro quando eu comecei a trabalhar, eu fui trabalhar justamente com TI numa empresa que já era Microsoft Solution Provider, naquela época, que se chamava assim, né? Uhum. E a gente brigava para conseguir ter acesso aos manuais de mock, era a principal ferramenta que a gente tinha, mock e livros, né, da Microsoft Press, exatamente, a gente só tinha isso. E hoje, poxa, tem vídeo no MVA, a gente tem Pluralsight, a gente tem vídeos no EDX, né? A Microsoft publica cursos inteiros de determinadas tecnologias no EDX. A gente tem o Coursera, então quer dizer, tem um monte de livro gratuito dentro no site da Microsoft que a gente também pode utilizar. Então, informação, a gente tem que definir uma trilha e seguir ela. Esse aqui é o grande ponto. Excelente. Gustavo, gostaria de agradecer a sua generosidade de estar compartilhando essas dicas. Acredito que quem está do outro lado vai ser realmente recompensado por essas dicas e o futuro, mas não está mais o cara que trabalha só numa coisa, mas sim ele trabalha com código e trabalha nessa sinergia que é tanto a operação como o desenvolvimento, e sem dúvida isso é o futuro. Sim, e Gustavo, o presente. É o presente, exatamente. Alguns acham que isso é futuro daqui a 5 anos, mas isso é a atualidade. Sim, sim. Gustavo, deixa seus contatos para quem tiver que te acompanhar, conhecer seu trabalho. Bom, como eu já tinha comentado, né, Gustavo Zimmermann, eu tenho um blog que eu mantenho com algumas informações, né, www.geminov.com.br, eu publico artigos técnicos, né, então com dicas de como desenvolver determinados, por exemplo, criar um ambiente,
Tem várias dicas lá, então é uma Excelente. ferramenta que eu uso bastante. Tenho também o Twitter, né, @Gustavo Pércio, com C. Gustavo Pércio. Isso, e quem quiser me procurar também no Facebook, eu tenho lá uma página, Gustavo Zimmermann, né, só procurar por Gustavo Zimmermann vai aparecer, e no LinkedIn também fica à disposição quem tiver interesse em entrar em contato, né, são os principais canais aí que a gente tem hoje para interação. Excelente, Gustavo. Obrigado Tá. pelo seu tempo mesmo e por compartilhar essas dicas valiosas aí com o pessoal do outro lado. Muito obrigado mesmo, Gustavo. Eu que agradeço, Guilherme. Muito obrigado pela oportunidade de conversar e espero que quem tiver realmente ouvidos, né, e tiver realmente oportunidade de começar a trabalhar com isso e vontade, né, esse é o momento. Então, espero que seja realmente um ponto de início para isso. Com certeza, Gustavo.